E aí, meu amigo concurseiro tranquilo, aqui é o professor Ivaneiro e a gente vai trabalhar matemática. Certo, matemática, eu tenho que lembrar que matemática tem muitas definições, muitos detalhes. E eu tenho que lembrar desses detalhes para chegar na hora da prova e não cair numa pegadinha, às vezes só de uma letra ou de um sinal ali, de um pertence, de uma coisa, e perder uma questão com uma coisa simples. Então eu também tenho que ter uma noção dos conceitos básicos. E a nossa ideia é começar falando dos conceitos básicos, começar bem aí para você entender da onde vem a base. Você, é claro, já ouviu isso durante os seus anos de estudo, mas a ideia é mostrar para você essa base para você fazer uma base sólida e quando você chegar lá na frente nas coisas mais difíceis, você ter base e não cair em pegadinhas de prova. E olha que a prova tem pegadinha, hein? Cada meia volta aparecem pegadinhas, você tem que saber de se desenvolver, saber desenrolar nessas pegadinhas. Quando eu falo em começo da matemática, eu tenho que pensar nos conjuntos numéricos. Quando eu falo nos conjuntos numéricos, eu lembro da minha professora de primário falando do conjunto dos números naturais. Como é que surgiu a ideia de contar para colocar os números? E é dali que nós vamos partir. Se você olhar aí na sua tela, está aparecendo assim: os conjuntos numéricos mostram a evolução do homem no decorrer do tempo, mostrando que, de acordo com as suas necessidades, criava novos números para atender as mesmas. Vamos mexer um pouquinho com essa criação? Vamos. Vamos lá, eu vou para o quadro aqui para mostrar para você mais ou menos uma ideia dessa criação dos conjuntos. Mostrar de onde veio, qual foi a ideia principal, como é que isso foi montado. A primeira vez, eu lembro da minha professora lá do primário, professora Greff, faz muitos anos. Não que eu seja muito velho, mas ela comentava que a historinha dos pastores, falava assim, os pastores levavam a ovelha para pastar, certo? Aquelas histórias lá, levava para pastar e ele não tinha números, não contavam. E aí ele sempre pegava, quando as ovelhas saíam de manhã, ia colocando pedrinhas no saco, né? Quando voltava à noite, ele ia tirando, né? Se sobrasse pedrinha no saco, é porque não tinha voltado todas as ovelhas. Se tinha ovelha entrando, ele já tinha tirado todas, ele estava pegando a ovelha do vizinho. Essa é a ideia. Mas aí, ele começou a ter muitas ovelhas e o saco de pedra começou a ficar pesado, né? Aí tinham que criar alguma coisa. O que eles fizeram? Criaram os números. E aí surgiu o conjunto dos números naturais. E quando eu falo conjuntos naturais, em matemática é muito bom para inventar nomes, né? Conjuntos números naturais, eles apareceram naturalmente. E para representá-los, ele usou a letra N. Conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Quer dizer que matemática é tudo meio óbvio, né? Eu uso a letra N para representar os conjuntos naturais. E quem são eles? Os conjuntos dos naturais têm começo, mas não tem fim. O menor número natural é o zero. Se não tiver nenhuma vez, é zero. Tinha que representar o zero. Aí 1, 2, 3 e vai até infinito, né? Então, os conjuntos de números naturais é infinito para um lado e não para o outro, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4 e vai até infinito. Então, é um conjunto com infinitos números, né? Bom, depois eu vou falar sobre operações nos naturais, como é que funciona. Mas essa era a ideia dos conjuntos de números naturais. E até um tempo serviu. Estavam fazendo conta, os números naturais estavam servindo. Só que aí começou o cara dar uma ovelha para o vizinho, vender com outro, trocar por outro, escambo na época. Mas às vezes ele percebeu que as ovelhas dele estavam prosperando e do vizinho não. E o vizinho já estava devendo ovelhas para ele. Peraí, mas eu precisava representar esse negócio, né? Como é que eu vou representar? E começaram a inventar alguma coisa parecida com dinheiro, papel, moeda, né? Mas quando inventaram o dinheiro, surgiu um outro problema nosso. Surgiu a maldita da dívida, né? E eu tinha que dar um número para representar a dívida. Então os conjuntos de números naturais não eram mais os suficientes. Aí foram lá e criaram os conjuntos dos números inteiros. Inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Aí um aluno me falou, peraí, professor, você falou que era naturais era N porque era fácil. Como é que você pega os inteiros aqui e tá com Z ali? Porque era as ínteros por um acaso? Não. Não acha que quem inventou falava português, né? Não falava português. Vem dos bárbaros germânicos, do alemão. Zoll, em alemão, é número e começa com Z. É dali que vem os números inteiros, né? Só que os números inteiros agora tinha que acrescentar os negativos.
peraí, mas se eu vou acrescentar negativo, para cada positivo tem um negativo. Então o que eles fizeram? Opa, então nós vamos dizer que o zero fica no meio. Para a direita tem os positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Para a esquerda os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora para o lado de cá. Peraí, quer dizer que eu... Deixa eu melhorar aqui que eu fui descendo a ladeira. Deixa eu pegar o apagador aqui que eu desci a ladeira aqui nos meus números. Vamos aqui de novo, olha lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, perfeito? E passou a ser infinito tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá. Oh, eu pulei o 3 aqui, né? Ah, se alguém viu... A câmera já avisou que eu pulei o 3 aqui. Beleza? Infinito para lá e infinito para cá. Aí era o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Mas aí teve necessidade de inventar mais coisa. Aí como teve necessidade? Pensa o seguinte, trocavam-se as coisas, mas aí o cara falava assim, peraí, mas eu tenho uma galinha para trocar por seu cacho de banana. E o cara falou, mas eu acho que o meu cacho de banana eu não posso dar ele inteiro para você. Em troca da galinha, eu acho que vale menos. Então o que teve que acontecer? Opa, mas eu tinha que recomeçar a representar um pedaço desse negócio. E para representar um pedaço desse negócio, tinha que achar outro número. Aí inventaram a fração. E aí se inventaram uma fração do total, entrou o conjunto dos números racionais. Aí começou a mudar a história, porque daí não é mais para enumerar tão fácil. No conjunto dos racionais, representado pela letra Q, racionais, não dava mais para enumerar desse jeito, porque fração tem muita fração. Aí o cara colocou que os racionais, o conjunto Q, era igual a quem? Era os números do tipo A sobre B. Opa, falei B, escrevi A. Do tipo A sobre B, com todos os números desse tipo com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros diferentes de zero. Opa, por que ele botou? É porque divisão por zero não existe, então ele botou diferente de zero. Ou seja, número racional, todo cara que pode ser escrito como fração. Apareceu outro conjunto na história de novo. Então, todo número que pode ser escrito como fração passou a ser conjunto dos números racionais. Mas aí o cara falou, peraí, mas ainda não inventei tudo, por quê? Aí eu lembro que a minha professora contou a história dos egípcios. Eu lembro das aulas de história, que falava assim, quando os egípcios plantavam as margens do rio Nilo, quando ele subia, alagava as margens, aí os resíduos trazidos adubavam a planície onde passava o rio Nilo, e ali eles plantavam. Aí pensa o seguinte, que o escriba, que era o homem das contas dos egípcios, fazia conta quanto que ia plantar para cada um. Aí o cara tinha uma área de 4 quilômetros quadrados para plantar, porque era um quadrado de 2 por 2, e plantava e colhia ali. Só que aí o faraó falou, não, aquele fulano lá, ele colheu muito pouco, eu quero agora que ele tenha uma área pela metade. Se ele tem uma área pela metade, agora a área dele, deixa eu diminuir também aqui, né? A área dele agora é para ser de 2 quilômetros quadrados. Qual é o tamanho do lado do quadrado agora? Espera aí. Antes, quando era 4, o lado 2 vezes 2 dava 4. Mas e se eu reduzir para 2 a área? Qual é o tamanho do lado? Eu não tinha número para representar isso. Por quê? Porque é o lado valendo raiz de 2. Só que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Peraí, mas não tem um número que represente isso, porque o raiz de 2 não dá para escrever como fração. Então eu tive que inventar outro conjunto numérico. Aí apareceu mais um detalhe. Eu tenho os números que não são racionais, que eu chamo de irracionais. Irracionais. Os irracionais são quem? Quem não dá para escrever como fração. Então tá lá o raiz de 2, tá lá o π,
O π é aproximadamente 3,14. Alguns problemas usam 22/7 para resolver ele, mas ele não é um número racional. 22/7, como o 3,14, são aproximações, né? Os números que não têm raiz exata, raiz de 5, são todos números irracionais. Então eu tinha que criar um novo conjunto. Criei o conjunto dos reais, que tem todos esses caras. O conjunto dos reais tem todos os caras da reta numerada. 1, 2, ele tem todos aqui no meio. Quer dizer que quando eu falo conjunto dos reais, eu vou pegar todos os caras. Então vamos botar aqui R de reais, conjunto dos reais. Reais contém todos os números que eu conheço. Todos os números, eu pego lá na reta numerada, tá lá o 0, tá lá o 1. Tem quantos números entre o 0 e 1? Infinitos. Então todos esses caras estão aqui no meio. Os números entre o 0 e 1, incluindo o 0 e 1, são um conjunto que vai do 0 até 1, todos os reais. Tem quantos números aí no meio? Infinitos, eu não tenho como listá-los. Então são todos os números que eu consigo colocar lá na reta e os intervalos no meio. Quando é só os valores, aí eu estou nos naturais ou nos inteiros. Mas quando é o intervalo, o que tem aqui no meio, aí eu estou nos reais. Aí o cara foi além. Eu preciso representar esse negócio. Como é que eu vou representar o que eu acabei de ter? O que eu tenho, ele foi lá. Então ele falou que primeiro foram criados os conjuntos dos números naturais. Está lá, todos os números naturais aí no meio. Só que aí ele foi lá e criou o conjunto dos números inteiros. Os inteiros tinham os naturais positivos e também os negativos. Então eu criei um novo conjunto e agora tem o conjunto dos inteiros lá junto. Que ele tem todos os naturais, que são os do 0, 1, 2, 3, mas incluiu todos os negativos no meio da história. Aí o cara foi lá e criou o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. O aluno não me respondia antes. Por que a letra Q? É fácil, volta aqui onde é que estava a definição. O conjunto dos racionais é todos os números divididos na forma de A sobre B. A dividido por B. Se você lembra da sua professorinha lá do fundamental, qual é o nome do resultado de uma divisão? É quociente. Por isso o conjunto dos racionais é representado pela letra Q de quociente, que é o resultado de uma divisão. Aí, não satisfeito com os racionais, apareceu os irracionais, que juntados aos racionais passou a ser o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais contém todos. Ou seja, você percebeu que cada vez que ele inventava um número, um conjunto numérico, ele tinha que ter os antigos mais os novos que ele inventava. Essa é a ideia de conjunto numérico. Juntar os antigos mais os novos. E aí eu posso dizer que os números naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Então eu posso fazer esta relação entre eles. Naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Essa ideia aparece algumas vezes, tenho que tomar cuidado com ela. Tranquilinho? Mas vamos adiante, vamos mais adiante. Aí, esses conjuntos às vezes são representados não na sua totalidade. Às vezes eu quero representar o conjunto e quero excluir alguém. Eu pego, por exemplo, aqui está o conjunto dos números naturais. E eu não gosto do 0, porque se eu pegar o 0 vai me dar problema. Então, se eu quero só excluir o 0, eu posso dizer que esse é o conjunto dos naturais com asterisco. Toda vez que aparece um conjunto numérico com um asterisco aqui em cima, significa que eu estou excluindo o 0. Quer dizer que isso aqui significa naturais menos o 0. Todos os naturais excluindo o 0. Mas eu vou além, não tenho só esse tipo de representação. Eu vou além no sentido seguinte: às vezes eu tenho os números e quero tirar certa qualidade deles. Por exemplo, se eu colocar inteiros, eu posso fazer inteiros com asterisco? Também posso. Mas às vezes você pega o conjunto dos inteiros e tem um bendito de um mais aqui embaixo. Se aparece o Z de conjuntos inteiros com esse mais, o que se quer significar? Deve ser, professor, os inteiros positivos. Quase, esse é pegadinha, né? Quando tem esse Z com maisinho, significa inteiros não negativos.
Por que inteiros não negativos, professor, e não inteiros positivos? Porque o zero faz parte desse cara, né? E quando o zero faz parte, eu não posso dizer que é os inteiros positivos, porque o zero não é nem positivo nem negativo. Agora, se tivesse assim, o maisinho e aqui um asterisco, aí sim. Se tivesse assim, eu estou falando dos inteiros positivos. Perfeito? Claro, esse aqui em cima, quando tinha inteiros não negativos, ele também era igual ao conjunto dos naturais. Esse aqui não é igual aos naturais, é igual dos naturais sem o zero. Perfeito? Então, essas pegadinhas eu tenho que tomar cuidado. Claro que esse sinal e esse asterisco serve também para os outros conjuntos. Se eu colocar o conjunto dos racionais Q e botar um sinal de menos aqui, esse Qzinho com o sinal de menos significa números racionais, são os racionais não positivos. Por quê? Porque o zero faz parte. Para falar que é racionais negativos, eu terei que colocar o Q de racionais e colocar o quem aqui? O negativo e o asterisco. Se eu coloco... Aí sim virou racionais positivos. Positivos. Perfeito? Então, tomar cuidado com racionais negativos. Por que eu falei positivo? No outro tem o menos, quase. Racionais negativos. Me empolguei. Racionais negativos, por quê? Porque eu estou pegando só número negativo e o zero também não entra, então só entram negativos. Entendeu? Esses detalhes eu preciso saber porque às vezes estão no meio de uma questão, numa pegadinha para ver se te engana. Vamos ver aí na nossa tela? Vamos lá, vamos acompanhar aí na nossa tela. Se você olhar aí na nossa tela, tá lá. Vamos ver as definições como estão escritas aí, sem colocar elas no quadro, olha só. Representando o conjunto dos números naturais com a letra maiúscula N, daqui para frente sempre designamos apenas números naturais. Os números naturais são uma sequência numérica que inicia no zero e segue até o infinito. Exatamente o que eu tinha falado. Vamos para frente? Opa, deixa eu pegar aqui, vamos selecionar agora. Foi. Beleza. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Tá lá Z já, ó. Representamos o conjunto dos números inteiros pela letra maiúscula Z. Daqui para frente sempre designamos apenas por números inteiros. Os números inteiros são uma sequência numérica em que o número zero marca o valor central. Cada número à direita do zero tem seu oposto à esquerda com sinal negativo. Os números inteiros têm como representação geométrica uma reta numerada. Quem são os inteiros? O zero, mas não é o intervalo no meio, é só os pontos, tá? A reta numerada é só os pontos. Perfeito? Esses são os números inteiros. Vamos para frente. Racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra maiúscula Q. Daqui para frente, sempre designamos apenas por números racionais. Os números racionais não são... Opa, aqui era para são, aqui tem um errinho. Opa! São todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, onde A e B são em números inteiros e o número B é diferente de zero. Exatamente o que eu tinha escrito no quadro. Podemos então dizer que números naturais são os números que podem ser escritos como fração. Perfeito, coloquei exemplo aí embaixo, olha aí embaixo. 4 sobre 5, que dá 0,8, 1/3, que é 0,333. Opa, eu tenho um decimal exato e tenho uma dízima periódica. Aqui eu tenho outro decimal exato. Sempre lembrar, o número racional pode ser escrito como fração. Beleza? Vamos adiante. Números reais, olha lá. O conjunto dos números reais é representado pela letra maiúscula R. Né? O conjunto dos números reais reúne os números que podem ser escritos como fração racionais, unidos com os que não podem ser escritos como fração irracionais. Então, sempre eu estou agregando alguma coisa. Números irracionais, ou seja, que não podem ser escritos como fração, temos como mais usuais as raízes quadradas que não são exatas, né? E também o número π.
Perfeito, exatamente o que eu falei. Vamos adiante. Olha só o diagraminha aí, bonitinho, desenhado, não torto igual eu fiz no quadro, né? E tá lá, ó. Através de diagramas podemos identificar, verificar facilmente que naturais estão contidos nos inteiros, inteiros estão contidos nos racionais, racionais estão contidos nos reais. Fechou, beleza. Opa, aqui tem os caras para a gente escrever quem é o nome. Olha lá, vamos lá, saber, o primeiro lá. Este primeiro aqui tem o natural com asterisco, significa naturais sem o zero. Naturais sem o zero. Beleza. Zezinho com o mais, quer dizer inteiros não negativos. Perfeito? Ah, e se aparece esse cara? Tem o asterisco e o menos. Significa inteiros negativos. Porque só vale os negativos, o zero foi tirado fora. O R com o menuzinho significa reais, não, certo? Cuidado com reais não positivos. Cuidado com esse troço. Já quando aparece assim, daí é reais negativos. Perfeito? Preencha isso que você precisa saber. Detalhes para você não perder, porque se você perder esses detalhezinhos, você perde questão fácil. E a gente não pode perder questão fácil. Moleza não dá, deixa passar. E aí, operações com números e suas propriedades. Nós temos que levar alguns detalhezinhos sempre que propriedades podem nos incomodar. Olha só. Números consecutivos, sucessor e antecessor. Consecutivo, sucessor e antecessor são utilizados em números naturais e números inteiros. Por quê? Porque nos outros não tem sentido. Né? Qual é o sucessor de 1 nos reais? 1,0001 ou 1,1 ou 1,2 ou 1, não tem como escrever. Agora, nos inteiros e nos naturais tem. Então, sucessor e antecessor e consecutivos tem sentido nos números inteiros. E nos números naturais, é claro. Dois números inteiros são consecutivos quando entre eles não houver outro número inteiro. Por exemplo, o número 3 e o 4 são consecutivos, pois entre eles não tem nenhum outro número inteiro ou natural. Perfeito? Vamos para frente. Os números menos 3 e menos 2 são consecutivos, pois entre eles não tem nenhum outro número inteiro. Exemplo 3. O número 3 e 6 não são consecutivos, porque entre eles tem o 4 e o 5. Tentei explicar da melhor forma possível para você não errar. Vamos adiante. Eu tenho que lembrar da adição e subtração de inteiros. Eu vou para o quadro. Eu vou para o quadro que fica mais fácil. Eu, dando aula no presencial, você nota como o pessoal às vezes tem dificuldades no simples sinal. O cara vai lá, faz o sinal e acaba errando no sinal. E muitas vezes coisinhas bestas, bobas. Aí eu sei que se eu tenho números positivos, não dá para errar. Eu tenho 2 mais 5. Se eu coloco 2 mais 5, eu estou dizendo que esse 2 é positivo, esse 5 é positivo e eu estou somando. Esse eu não preciso colocar. Vai dar 7. Mas se eu coloco mais 2 menos 5, às vezes vai aparecer assim só, 2 menos 5. Mas esse 2 é positivo e aquele 5 é negativo. Nos inteiros existe, nos naturais não, porque não existe negativo nos naturais. Mas nos inteiros isso aqui existe. Nos inteiros essa conta existe e dá menos 3. Por quê? Eu tenho 2, devo 5, devo 3. O professor não tem jogo de sinal. Não, aqui em soma e subtração não existe jogo de sinal. Agora, se fosse menos 2, menos 5. Opa, eu tenho 2 negativo e tenho 5 negativo. Eu estou somando dois números negativos. Eles têm sinais iguais. Se eles têm iguais, eu somo. 2 negativo significa que eu devo 2 para o cara da cantina. Eu devo 5 para o colega do meu setor. Se eu devo 2 para um, 5 para outro, eu devo 7. Não vai me fazer menos com menos mais. Eu devo 2 para um, devo 5 para outro, menos com menos dá mais, e eles me devem 7. Tá de sacanagem? Não vai dar certo, né? Agora, se eu tiver menos 2 mais 5, o 2 é negativo, o 5 é positivo. O sinal é do número, né? 5 tira 2, 3.
Então eu preciso lembrar que às vezes tem esse jogo de sinal, eu tenho que tomar cuidado para não perder questão de uma coisa tão óbvia. Tomar cuidado, beleza? Vamos voltar lá para a tela? Se eu voltar lá para a tela, eu coloquei uns exemplos aí. E está lá a mesma ideia. Olha lá. 4 positivo mais 7 positivo vai dar 11. 4 negativo com 7 negativo, eu também tenho que somar, os dois são negativos, vai dar menos 11. Duas dívidas. 4 positivo, 7 negativo. Devo 7, tenho 4. Ficou devendo 3. Próximo. Tenho 4, quero tirar 7 positivo. Olha, eu tenho 4, quero tirar 7. Se eu tenho 4, quero tirar 7, é a mesma coisa que ter 4 e dever 7. Menos 3. Ah, devo 4 menos uma dívida de menos 7. Opa, menos com menos dá mais. Aqui tem jogo de sinal, porque eu tenho multiplicação. Menos 4 mais 7, 3. Vou fazer um exemplo desse de multiplicação de novo para você não errar. Tenho que cuidar no jogo de sinal. Se eu tenho lá, por exemplo, menos 5 menos 7. Ah, peraí. Eu tenho dois sinais seguidos aqui, sem número entre eles. Então, este sinal está multiplicando esse. Menos com menos vira mais. Menos 5 mais 7. Tenho 7, devo 5, sobram 2 positivos. Lembre-se sempre que, se eu tenho dois sinais consecutivos sem número entre eles, aí eu tenho o jogo de sinal que é menos com menos vira mais. Voltando lá na tela. Beleza? Vamos lá, vimos isso aqui, vamos para frente, certo? Ô, meu filhinho, vamos lá, querido. Aí, jogo de sinal. Multiplicação de conjunto dos números inteiros e na divisão tem jogo de sinal. Jogo de sinal, o macete que eu coloquei embaixo é o que você tem que levar em conta. Sempre que eu tenho jogo de sinal, é mais com menos, o que vai dar? Pensa o seguinte, sinal igual dá mais, sinal diferente dá menos. E aí você não erra. Olha lá, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Quando eu tenho mais e um menos ou um mais e menos, vai dar menos. Ô professor, mas eu tenho mais, às vezes eu tenho um negativo com outro negativo com outro negativo. Quando o número de negativos for par, vai dar mais. Se eu tenho uma quantidade par de números negativos multiplicando, vai dar mais. Se eu tenho uma quantidade ímpar de números negativos, vai dar menos. Perfeito? Se eu tenho uma quantidade par, é porque tem parzinhos. Quando tem parzinhos de mesmo sinal, dá positivo. E se eu tenho uma quantidade ímpar, aí vai dar negativo, porque tem um cara que não vai formar parzinho, ele vai ficar negativo. Essa é a ideia para você lembrar. Olha aí o exemplo. Conjuntos numéricos, tá lá, ó. Menos 2 vezes mais 5, mais com menos, menos, olha lá o primeiro. Menos 2 vezes mais 5 vai dar menos 10, olha lá, perfeito. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos mais vai dar mais 15, ótimo. Sinal igual. Olha lá, 6 positivo multiplicado por 4 negativo, sinal diferente vai dar negativo, fechou. 5 vezes 4, sinal igual, positivo vai dar 20, beleza. Divisão. Divisão também tem jogo de sinal. Olha lá, menos 20 dividido por mais 5. Um é negativo, outro é positivo. Vai dar menos, certo? Menos 4. Menos com menos mais. Olha lá o 7 positivo. Mais com menos, menos. Olha o 14 negativo. Mais com mais, nem apareceria o mais. Ia ser só 48 dividido por 4, que dá 12. Você não ia nem ter o sinal. Então tem que lembrar que jogo de sinal é importantíssimo. Não tem como você fazer questões sem mexer com jogo de sinal. Toda hora aparece. Então, recapitula. Conjuntos numéricos tem lá naturais, inteiros, racionais e reais, que são os que se vão pedir. Tem que ver sempre que o primeiro que foi criado está contido no segundo, que está contido no terceiro, que está contido no quarto. Claro, cada vez eu pegava uma parte maior. E cuidar com aqueles sinaizinhos de mais e menos e o asterisco no conjunto. Asterisco significa tire o zero. Certo? O sinal, tira o zero e põe o menos, vai ser aquele conjunto dos negativos. Tira o zero e põe o mais, é o conjunto dos positivos. Não tirou o zero e botou o menos, é os não positivos. Não tirou o zero e botou o mais, é os não negativos. Lembrar desse detalhe que é a dica para você não perder questão na teoria. Beleza? Até uma próxima.